Boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Que Deus possa sempre estar conosco, que Deus possa entrar na casa de cada um de vocês, né? Que Deus possa transformar nossos corações, a nossa mente, né? Para que Deus possa sempre ter misericórdia de nós, né? Porque nós vivemos no mundo hoje e que nós precisamos do amor de Deus, da misericórdia dele, da proteção dele, né? Para nós, para nossos filhos, para nossas famílias e para a humanidade. E hoje eu venho aqui, irmãos, contar a história de Josué. Mas também não dá para me contar a história de Josué sem entrar na parte de Moisés, sem falar de Caleb, né? Então, eu falo assim que os três, eles foram homens vencedores, homens grandiosos, né? Foi heróis da fé, né? Até falei meio errado. Mas eu olho assim, eu vejo a grandeza desses homens, né? Que honraram a Deus. Será que um dia nós vamos honrar a Deus como esses homens, né? Honraram a Deus, né? O que eles fizeram por Deus, pelo amor do Senhor, né? Fazer, como se diz, sacrifícios, né? Para atender o nosso Deus, que é o nosso Deus todo-poderoso, que Deus é grandioso, né? Não dá para falar de Deus, porque quando você fala de Deus, tudo é pequeno, porque Deus é grande, né? A grandeza dele é infinita. Mas Deus conhece o meu coração, conhece o coração de vocês, e Deus sabe o que cada um de nós pensamos a respeito dele, né? Então, eu vou contar hoje a história de Josué. Como eu admiro Josué, como eu admiro Moisés. Comecei a admirar Caleb, né? Porque os três foram homens vencedores, né? Perante o olhar de Deus. Então, quando, né, Moisés teve um encontro com Deus, né? Naquela sarça ardendo em fogo, né? E Deus pediu para Moisés ir para o Egito, para buscar o povo dele, para libertar o povo dele, né? Que estava escravizado, né? Que o clamor daquele povo já tinha subido no céu. Moisés, ele tentou de várias maneiras a não ir, né? Porque era um sacrifício muito grande. Uma também porque Moisés já morou ali no Egito, né? Moisés, ele conviveu com o faraó, né? Eu acho que se ele pensou assim, se ele fosse faraó, não ia acreditar nele, né? Então, Deus falou, então você vai e eu mandarei o seu irmão Arão para ir com você. Eu acho que quando ele ouviu essas palavras, ele se animou, né? Porque além de ser irmão dele, né? Arão tinha as qualidades dele, né? Porque Moisés, assim, quando Deus falou que era para ele ir com Arão, ele aceitou imediatamente, né? Então, irmãos, a partir daí, quando eles foram, né, para o Egito, libertou o seu povo, né? Que você já sabe a história, e trouxe, né, o seu povo até, né, o Mar Vermelho. Quando eles olharam para trás e viu que Faraó tinha se arrependido, né, de ter deixado o povo ir, né? Então, o mar, ele estava aberto, né, com aquelas grandes águas, e o povo de Deus ali andou, né? Então, quando os cavaleiros lá de Faraó, né, os empregados dele, né, foram entrar no mar, o mar os engoliu, né? Porque Deus ama os seus filhos. Deus não ia deixar que Faraó pegasse o seu povo de volta, né? Então, o povo foi engolido pelas águas do mar, né? E assim o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, né? Que honra, que vitória. Ali foi um milagre, né? Imagina o mar se abrir e você ver aqueles peixes grandes, né? E você passando naquele caminho, né? Ali já era um milagre de Deus, né? Então, quando aquele povo, né, atravessou o Mar Vermelho e ali já estava em terra, no deserto, começou, né, a peleja, né, porque Moisés, ele não foi lá resgatar 100 mil pessoas, 500 mil pessoas.
A Bíblia conta que foi mais de 3 milhões de pessoas, né? E Moisés foi lá resgatar mais de 3.000 pessoas. Era gente demais, né, irmãos? Então, quando, a partir desse momento, começaram a andar, né? Começaram a andar no deserto, no deserto, aquele calor, né? Quer dizer, no deserto de dia é um sol escaldante. À noite diz que é um frio, que é um gelo, né? Mas Deus os protegia, né? O tempo todo Deus estava guiando eles, mas estava protegendo. Ele estava sobre a sombra do Altíssimo, né? Que é o nosso Deus. Então, irmãos, chegou em determinado tempo, né? O povo começou a reclamar, eu acho que foi de sede. Com certeza, né? Moisés falou com Deus e Deus providenciou água, né? Aí parou, né? Eles tomaram água, né? Eu penso assim, né? Quando eu leio a história, eu imagino, né? Que eles pararam, todo mundo tomou água, descansaram um pouquinho e seguiu em frente, né? Porque eles estavam indo rumo à terra prometida, né? Aí, no meio do caminho, passou acho que muito tempo, né? Andaram. Aí veio a fome, né? Aí começaram, Moisés, tô com fome, tô com fome. Eu acho que cada um chegava em Moisés e falava de uma maneira diferente, que estava com fome, que lá no Egito eles tinham comida, que lá não faltava nada. E aquilo, irmãos, ia na mente, né, de Moisés, né? Porque Moisés, ele via que o povo era ingrato, mas ele era uma pessoa só, para 3 milhões de pessoas, né? E ele foi ter com Deus, e Deus providenciou o maná, né? E toda manhã, todo dia, de manhã cedo, ele escolhia aquela quantidade de maná, né? Tinha gente, porque tem pessoas que sempre, assim, come mais que um, sempre quer guardar um pouco, né? E eles estavam fazendo isso, né? Aí Deus falou para Moisés que era para falar para eles que não era para guardar. Se guardasse ia mofar, se guardasse ia criar aqueles bichinhos, né? Aí Moisés falou para eles que era para todo dia pegar aquela quantidade certa, né? Eu tenho certeza, como era muita gente, com certeza eles pegavam um pouco a mais e levavam escondido. Mas quando eles iam ver, já tinha virado aqueles bichinhos, né? E uns já estavam mofados, né? Porque o povo é desobediente. Aí foi indo, né, irmãos, naquela caminhada no deserto, e Deus protegendo, Deus protegia tudo, que as roupas deles não gastava. A sandália que eles estavam nos pés não gastava, né? Imagina. Deus cuidou até da roupa, das sandálias, né? Você acha que Deus não ia providenciar o almoço, né? O jantar, o café da manhã? Com certeza, né? Mas o povo, eles não têm paciência de esperar, né? Aí chegou um determinado tempo, né? Que eles estavam caminhando ali. E eles começaram a pedir, que estavam cansados de comer maná, queriam carne, né? E eu queria carne porque lá no Egito eles eram escravos, mas tinha carne para eles comer. E ficaram no ouvido de Moisés, imagina. Se você já ouve, né? Às vezes tem muitas pessoas que trabalham de telefonista, né? Imagina o dia inteiro você atendendo o telefone, ouvindo a voz das pessoas, e ali com certeza você já estressa a mente. Tem gente que o trabalho deles é falar no celular o dia inteiro. Dá um cansaço mental. Então tem muita gente que trabalha com pessoas, com 200, 300 pessoas, e com certeza não é desgaste físico, né, que dá nas pessoas, é desgaste mental. Imagina como Moisés já estava com a mente cansada, já não aguentava mais. Aí ele foi ter com Deus, falar que o povo queria comer carne. Aí Deus, mais uma vez, bondoso, generoso, mandou aquelas aves, né, codornas. Vê que ele caiu um monte de codorna do céu e eles comeram carne até se saciar, né? Até aí tudo bem, né? Comeram, descansaram, dormiram, eu acho, né?
e foram para o deserto andar, 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 até que chegou um dia, né, que o povo se revoltou, que estava com sede. Aí Moisés já ficou bravo, aí Moisés já não estava mais como ele era antes, estava cansado, estava estressado, estava com a mente esgotada, né? Então ele estava cansado de todas as maneiras, né? E o povo no ouvido dele, que estava com sede, né? Imagina como Moisés se sentia, né? Que aquele monte de gente, era jovens, crianças, adultos, né? Tudo no ouvido dele. E ele ficou bravo, ficou tão bravo, o que ele fez? Pegou o cajado e bateu na rocha. Mas ele não sabia que a rocha significava Cristo. Então ele feriu a rocha. Quando Deus foi ter com ele, né, Deus falou o que ele fez. E que o fato dele ter feito isso, ele não ia entrar na terra prometida. Imagina, irmãos, você andar, vamos por 20 anos no deserto. 10 anos você andando, sonhando com aquela terra, para viver naquela terra, né? Aquela terra, né? Com a sua família, ver aquelas pessoas todas na cidade, né? Na terra prometida. E ele também, eu penso assim que Moisés ficou muito triste, porque era o sonho dele, né? Ele estava conduzindo aquelas pessoas para lá. Eu acho que ele ficou muito triste, muito assim, desgostoso, né? Porque ele queria entrar. Eu só sei que ele falou com Deus de todas as maneiras. E Deus disse, basta, apenas olhará de longe, né? Quando Deus fala basta, Deus não volta atrás. Deus sempre fala uma vez só. E ele entendeu que Deus, né, tinha falado e ele obedeceu. Mas mesmo assim, ele continuou, né, andando com aquele povo. Até que um dia ele estava no acampamento, né, aí o sogro dele, né, que era o pai de Zípora, né, foi visitar ele e falou para ele que por que ele não dividia aquelas pessoas em grupo de 10.000. Quando o sogro dele falou isso, aí ele aceitou na hora. Ele falou, puxa, por que eu não pensei nisso, né? Eu acho que o sogro dele foi, como se diz, eu acho que o sogro dele foi enviado por Deus, né? Acho que Deus enviou ele, né? E assim ele fez, separou grupos de 10.000. E um desses 10.000 estava Josué, né? Muitas vezes, né, irmãos, tem milhões e milhões de pessoas, mas são poucas pessoas ali que se destacam, né? Ao olhar de Deus ali, naquele momento, era Moisés, né? Que era destacado, né? E ali, Josué, tudo que o povo reclamava que queria, ia os líderes, né, falar com Moisés. Já mudou, né? Já mudou. Porque não era aquele povo, eram os líderes, né? E um dos líderes era Josué. E foi indo, né? Que foi se aproximando aí da terra prometida e foi se aproximando, né? Até que um dia, né? Moisés pegou e falou para as pessoas, né, do acampamento, que eles iam acampar ali e ia mandar os espias, acho que era 10 espias, para ver, né, como era a terra prometida, né. Então eles se reuniram ali e mandaram aquelas pessoas, né, ir na terra prometida. Aí aquele povo foi, e eles ficaram na expectativa, e quando os espias chegaram lá, o que eles viram? Cachos de uva, né? Diz que os cachos de uva eu acho que no meu pensar hoje era tamanho de será que era tamanho de um carro, né? Sei lá, daqueles Fiat Uno, eu acho, né? Porque era 2 gigantes que carregavam um cacho de uva. Então, as frutas, irmãos, eram enormes. Então, às vezes você tem que imaginar que tamanho que era
caixa de uva, né? Então, eu estou deduzindo, né, na minha mente, né? Cada um deduz, né, do jeito assim, cada um tem uma definição como era, né? Então, eu fico pensando que era muito, muito grande. Então, a terra era uma terra fértil, né? Era uma terra que manava leite e mel. Disse que a terra era fértil, tudo ali era verde, era uma vastidão só de verde, assim, era rios, tudo que plantava dava, as frutas eram gigantes, né? Então eles ficaram maravilhados com as coisas que nasciam daquela terra. Só um cacho de uva era enorme, tinha que ser 2 gigantes, né? Mas aí tinha aquela parte, quando eles olharam que eram os gigantes, né, que moravam lá, aí eles ficaram todos amedrontados, né? Isso os espias voltam e começam a contar. Eu acho que eles começaram a contar primeiro do que tinha, né? Que era da uva, que era da vastidão verde, da terra fértil, de todas as frutas que tinha. Quando eles começaram a contar que ali viviam gigantes, né? Pessoas enormes, aí criou um caos total no acampamento, né? As pessoas começaram a se desesperar. Eu acho que elas falavam assim: eu não saí do Egito para morrer nas garras daquele gigante, né? Imagina do que aquelas pessoas falavam, ficaram apavorados, porque aqueles espias, eles desanimaram aquelas pessoas. Às vezes você tem um plano, né? Alguma coisa que você quer fazer. Aí você vai contar o que você quer fazer para uma pessoa. A pessoa vai lá, coloca todos os obstáculos para você. Aí você fica desanimado. Puxa, aí você não vai mais fazer, porque aquilo você já ficou desanimada, aí você não vai fazer mais. Foi isso que o povo do acampamento fez, ficaram todos desanimados, né? Aí ficaram no ouvido de Moisés, né? Não saímos do Egito para morrer na garra desse gigante, até que Josué se levantou e disse: não, irei lá, né? Então, ele foi com Caleb, né? Foram espiar, eu acho que talvez foi mais gente, né? E espiar como era a terra prometida. Realmente havia gigante, né? Realmente havia muitas coisas ali que, assim, as pessoas que foram lá contaram certinho, né? Mas tinha esse gigante. Mas eles iam fazer o quê? Mas eles estavam sobre a sombra do Deus Altíssimo, né? Então, Josué, ele sempre tinha na mente dele, né, o amor a Deus. Apesar que era um acampamento de milhões e milhões de pessoas, ele era um dos líderes. Mas Josué, ele sempre orava a Deus, né? Sempre agradecia o alimento a Deus. Ele e a família dele sempre estava ali, né? Orando a Deus, né? Pedindo proteção a Deus, ali junto com o povo, né? Junto com Moisés. Até tem uma passagem que Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele era um homem temente a Deus, né? Quer dizer que ali estava se destacando Moisés, né? E Josué. E Caleb, né? Que Caleb também estava se destacando ao olhar de Deus, né? Então, irmãos, quando eles voltaram de lá, né? Eles foram para o acampamento, realmente eles contaram certinho o que aconteceu, né? Mas Josué falou assim: mas se nós formos lá e lutarmos contra aqueles gigantes, contra aquele povo, contra aquele povo, nós venceremos. E animou o povo, né? Ele foi, né, com certeza conversando com um, conversando com outro, né? Conversando com os líderes e os líderes animando aquele povo, né? Então ele animou aquela multidão, né? Então Josué era uma pessoa temente a Deus. Porque quando você é uma pessoa que você teme a Deus, né? Você é uma pessoa temente a Deus, você enfrenta as dificuldades. Pode ser dificuldade, mas você vai lá e faz, né? Coisas quando a pessoa ninguém quer fazer, você vai lá e faz. Você enfrenta os obstáculos, você vai lá, né? Então Deus gosta de pessoas assim,
que vai lá e faz, né? Deus gosta de pessoas como as formigas. Você vê como que as formigas são? As formigas, elas, durante o ano, assim, antes do inverno, elas passam a metade do ano carregando alimento, né? Para sua casa. Porque quando chegar no inverno, elas estão fartas de alimento, né? Então Deus gosta de pessoas assim, né? Pessoas trabalhadeiras, pessoas honradas, pessoas tementes a Ele, pessoas que falam, que fazem as coisas boas, né? Para agradar a Deus, né? Então Josué era um desses, né? Moisés você já conhece, né? Como ele era com Deus, né? Então o olhar de Deus, quando era assim, quando ele falou para Moisés, Moisés, o seu olhar me agrada, né? E Moisés disse para ele: se o teu olhar me agrada, que eu possa ver a tua face, né? Então Deus era íntimo já com Moisés, né? Porque o olhar de Moisés agradava a Deus, né? Imagina Deus chegar em você e falar: o seu olhar me agrada, né, gente, né? Moisés, eu acho assim que essa parte ele foi bem ousado, né? Achei assim, quando Deus falou que o olhar dele agradava a ele, Moisés já foi naquele ponto, né? Se o meu olhar te agrada, que eu possa ver a tua face, né? Aí Deus falou para ele: a minha face nunca nenhum homem verás. O dia que verás, certamente morrerás. Passarei por ti e tu verás a minha glória, né? Então, irmãos, esse pedacinho mexe muito assim com a minha mente, com o meu coração, porque eu imagino Moisés ali vendo a glória de Deus, né? Porque Moisés era íntimo de Deus já, né? Porque ele tirou o povo do Egito, caminhou com o povo, né? Brigou com o povo a favor do Deus Altíssimo, né? Porque com certeza aquelas pessoas murmuraram, né? E ele sempre engrandecia ali a Deus. Vocês não viram o que Deus fez? Abriu o mar vermelho e vocês passaram? Vocês não viram que os cavaleiros de Faraó morreram, não vieram atrás de nós? Vocês viram as codornas que saiu dos céus? Vocês não se fartaram de carne? E o maná que Deus deu para vocês? E a água que saiu, que jorrou da rocha? Que pessoas são vocês? Vocês não vê que o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de poder? Que povo são vocês, né? Quer dizer, que povo era aquele? O tempo todo vendo os milagres de Deus ali, né? E eles viam, né? Mas era um povo ingrato. Um povo que tinha tudo ali, ó, de mão beijada, né? E não agradecia o que Deus tinha feito, né? Então, o que Deus disse, né? Deus ficou triste com aquele povo, né? Vocês acham que Deus ia querer esse tipo de gente lá na terra prometida, né? Não, irmãos. A terra prometida são para as pessoas honradas, pessoas que lutaram, pessoas que passaram por obstáculos para entrar ali, pessoas que deram, né, tudo para ajudar naquela caminhada, né? Então, a terra prometida não era para esse povo, né? Que podia, não sei se essas pessoas entrassem ali, o que podia acontecer. Mas Deus, irmãos, Ele sabe de tudo. Quando Deus, às vezes, Ele vai fazer algo por mim, por você, Ele nos estuda, ele faz as coisas nos mínimos detalhes, né? Quando Deus faz um milagre na sua vida, Deus não vai fazer milagre pela metade. Deus faz por inteiro. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, Deus não dá a promessa pela metade, Ele faz por completo, né? Então, irmãos, Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de glória. Deus é um Deus honrado, né? Então, Ele era íntimo de Moisés, né? Então, Moisés já estava vendo que o olhar de Deus estava indo para Josué. Com certeza Moisés, né, já tinha notado, porque Moisés era sábio, né? Então, eu acho que no fundo Moisés sabia que o dia que ele se fosse,
Josué que ia, né, continuar aquela jornada. Com certeza Moisés já sabia, porque ele era um homem sábio, né? E ele era um homem temente a Deus, um homem honrado, né? Por isso, irmãos, que nós aqui nesse mundo temos que ser pessoas fortes, pessoas temente a Deus, pessoas honradas, pessoa que vai lá e faz, pessoas que não faz nada pela metade, sabe? Deus gosta de pessoas assim, e Deus gosta de pessoas, irmão, ousadas, né? Porque as pessoas ousadas, elas vão lá e faz, sabe? Então, irmãos, nesta parte, né, quando Josué já veio, né, de lá e animou o povo, se eles lutassem, né, eles iam vencer a batalha, né? Então o povo já ficou animado, né, irmãos? Porque eles se animaram, já não estava desanimado mais, né? Por quê? Porque Josué, ele era um homem honrado a Deus. Ele não ia chegar lá e fazer do jeito que aqueles outros fizeram, chegou lá e desanimou o povo. Não, ele honrou a Deus. Ele foi lá e animou o seu povo. Nós iremos lutar. Se nós pedirmos a Deus, Deus vai nos honrar, Deus vai nos dar a vitória. Se for uma pessoa, e se Deus for com essa pessoa, pode vir 1 bilhão de exército. Deus e essa pessoa vence aquele bilhão de exército. Porque Deus é Deus, né? Ele é o grande eu sou, né? Eu sou, né? Então, irmãos, é assim que Josué era, um homem honrado, um homem temente a Deus, um homem que via as qualidades de Moisés. Eu acho que no fundo ele falava, olha, eu quero ser igual a Moisés. Nunca vi um homem honrado igual esse. E tinha Caleb também, né, que era amigo de Josué, admirava Josué, né? Então ele sempre estava ali com Josué. Então, eles não se misturavam, né, com aquelas mentes daquelas pessoas, né, do deserto. E quando foi chegando, irmãos, perto de conquistar a terra prometida, Deus, né, chamou Moisés, né, e mostrou a terra prometida para Moisés, né? Aí, irmãos, Moisés viu aquela terra, a coisa mais linda. Irmãos, pensa a mente de Moisés. Pensa, irmãos, o olhar de Moisés quando ele viu aquela vastidão verde, né? Eu acho que Deus colocou assim pertinho dele, né? Acho que ele viu assim numa distância mínima tudo que tinha ali, aqueles pés de uva, aquelas plantas, aquelas frutas, aqueles rios, aquela vastidão verde, aquela cidade linda. Irmãos, diz quando Moisés viu a terra prometida, ele chorou, sabe? Ele chorou, né? Porque quantos anos, né? Ele já via naquele deserto, era o sonho dele entrar na terra prometida, né? Eu acho que é um sonho, né, irmãos? Às vezes, né, quando a gente, eu, você, né, qualquer um de nós, a gente tem um sonho, né, de talvez ter alguma coisa, um sonho de honrar a Deus com alguma coisa, né? Quando Deus nos presenteia com uma bênção, né? A gente chora, né? Porque a gente nunca ia imaginar, né, que a gente ia conseguir aquela bênção sozinho. Mas quando Deus nos presenteia, eu acho que a gente chora, né? Então, eu acho que tem pessoas no mundo inteiro, que Deus já providenciou. E eu tenho certeza que essas pessoas já choraram com as bênçãos que Deus dá, né? Às vezes tem pessoas que têm uma mãe longe, né? E ora para Deus, um dia Deus traz essa pessoa. A pessoa chora, porque é uma bênção que Deus deu, né? Um encontro com a mãe, né? Às vezes tem pessoas que têm um filho doente, né? Com uma doença que não tem cura. Mas Deus presenteia aquela pessoa, né, com a cura, aquela mãe, ou aquela filha, né, ou aquele pai chora, porque Deus fez um milagre, né? Então, quando cada um de nós, né,
temos um sonho, e é um sonho impossível de ser realizado por meios próprios, né? Deus nos presenteia, né? Eu acho que qualquer um de nós chora, né, com o presente de Deus. Mesmo assim foi Moisés, né, quando viu aquela terra vasta, aquela terra produtiva, aquela terra linda, né? Mas Deus tinha algo melhor. Deus tinha algo mais para Moisés, né? Que era o céu, né? Onde ele mora, né? Onde nós um dia vamos morar, né? Na terra prometida, né? Na Nova Jerusalém, a cidade de ouro que já, eu tenho certeza, irmãos, que já está construída. Eu tenho certeza que essa cidade já está construída. Só está esperando o momento certo, né? Para que um dia o Senhor possa voltar e assim levar o seu povo, né? Então, irmãos, Deus presenteou, né, Moisés com a vastidão daquela cidade, e ele chorou. Aí passou um tempo, Moisés faleceu. Aí foi a hora, né, do encontro de Deus, né, com Josué. Que Deus, né, chamou Josué. Diz quando Deus teve o encontro com Josué, Josué ficou atônito, né? Eu acho que ele não acreditava naquilo que ele estava ouvindo, a voz de Deus, né? Aquela emoção que tomou conta do coração de Josué, sentindo a presença de Deus, sentindo o olhar de Deus para ele, sentindo aquela voz falando com ele, né? E ele deu a notícia para Josué que Moisés tinha falecido, né? E Josué chorou, né? Quando soube que Moisés faleceu. E aí, o que Deus fez? A herança de Moisés passou para Josué, que era o cajado, né? Eu acho que quando Josué pegou aquele cajado, quando Deus entregou para ele aquele cajado, né? Eu acho que foi uma coisa assim que ele pensou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou ser como Moisés? Quantas coisas passou na cabeça de Josué, né? Então, para ele, era uma responsabilidade muito grande aquele cajado. O cajado que andou com Moisés, né? Que fez tantas coisas. Aquele cajado se transformou em cobra quando foi lá para o palácio de Faraó. Aquele cajado representava tantas coisas, né? Aquele cajado feriu a rocha, né? Que significava Cristo. Quanta coisa, né? Moisés vivenciou com aquele cajado. E agora aquele cajado passa para Josué. E Josué sente o peso, irmãos, como fala? Sente o peso da responsabilidade, né? Que é carregar aquele cajado. Será que eu vou honrar a Deus como Moisés honrou? Será que eu sou escolhido, né? Como Moisés, né? Então, para ele foi assim um baque, né? Pegar aquele cajado, porque era uma responsabilidade. É tipo quando vocês, né? De uma hora para outra acontece algo na vida de vocês que vocês vão ter que fazer aquilo. Às vezes uma pessoa que trabalha numa loja, de repente vai ser gerente, ela nem sabe, é o peso, né, da responsabilidade, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer certo, né? Foi tipo quando Deus deu o cajado para Josué. Ele sentiu o peso da responsabilidade que Deus estava dando para ele, que era honrar a Deus, né? Acima de tudo, honrar a Deus, né? E fazer as coisas para agradar a Deus, como Moisés fez, né? Que o olhar agradar a Deus como Moisés agradou, né? O que Deus falou para Moisés? O seu olhar me agrada, né? E o olhar de Moisés atraiu o olhar de Deus, né? E assim o olhar de Deus foi para Josué, né? Então ali
era uma responsabilidade muito grande. Mas Josué era um homem temente a Deus, um homem honrado, um homem que honrou o tempo todo, ali liderando o povo, né, junto com Moisés, andou com aquele povo, né, quanto anos e anos e anos naquele deserto, nunca reclamou de água, nunca reclamou se tinha água, nunca reclamou se tinha pão, nunca reclamou se tinha carne. O que vinha estava bom, né? O fato de não ser mais escravo já estava bom, né? Mas que Deus, quando Josué pegou a responsabilidade e pegou aquele cajado, e que Deus disse para Josué? As pessoas de 20 anos para cima só ia entrar na terra prometida Caleb e Josué. Porque Caleb andou com Josué, andou com Moisés, era um homem honrado, era um homem como Josué. Deus sabia do coração de Caleb, sabia que era um homem trabalhador, sabia que era um homem honrado. Irmãos, Deus nos conhece. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. E vocês prestem bem atenção, irmãos. Deus está atento a tudo. Às vezes, as pessoas desse mundo fazem as coisas, falam as coisas, e elas acham que Deus não está vendo nada. Muita gente faz as coisas, acha que Deus nunca vai ver, fazem as coisas escondidas. Irmãos, não adianta fazer nada escondido, porque Deus vê tudo. Irmãos, não adianta, a gente tem que andar sobre o olhar de Deus, fazer as coisas certas, fazer as coisas tudo certinha. Não adianta a gente pensar que Deus não está vendo, irmãos. Irmãos, Deus está atento a tudo. Irmãos, quando você pensa algo bom, Deus sabe. Quando você pensa algo negativo, Deus já sabe. Quando você está planejando alguma coisa, Deus já sabe. Quando você quer alguma coisa, Deus já sabe. Irmãos, Deus nos conhece. Então não adianta a gente fazer nada escondido, nada sem as pessoas saber. Mas Deus sabe. E muitas coisas, irmãos, da minha vida, nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Quantas coisas, né? Às vezes a gente quer fazer, mas eu falo, não, mas eu não posso fazer, Deus vai ficar triste comigo. Irmãos, quantas vezes, assim, tantas coisas que passam na cabeça da gente, tantas coisas que a gente quer fazer, porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos, né? Mas eu falo, eu não posso fazer isso, porque Deus vai ficar triste comigo. É assim que eu penso, eu falo, Deus vai ficar triste comigo. Porque parece assim que eu sei que Deus nos conhece, eu sei que Deus conhece você, eu sei que Deus conhece tudo ao nosso respeito. Deus nos conhece até antes de nós nascermos, irmãos. Então, o que eu quero dizer? Deus está atento a tudo. Ele vê tudo. Um dia nós vamos ter um encontro com Deus, que é o encontro com o juiz. E nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos aqui de bom e tudo o que nós fizemos de errado. Nós vamos ter que dar conta. E vai ser uma balança, irmãos, assim, ó. O que pesar mais, né? Não tem a balança dos advogados, né? O que pesar mais? Será que os nossos pecados vai pesar mais? Será que o bem vai pesar mais? Irmãos, nós estamos num tempo muito difícil. Nós estamos vivendo lutas difíceis, lutando contra o inimigo invisível, que é esses vírus que está andando. Agora não é um, é uns 3 vírus, irmãos. Irmãos, quando na nossa vida a gente ia achar que nós íamos ter um vírus como esse, que nós íamos ter que andar de máscara, mas Deus disse, se ajoelhar e se orar e se clamar pelo meu nome, eu os protegerei. Então, pode cair o mundo, mas se você for temente a Deus e se você orar pedindo a proteção dele, ele vai te proteger. Mas, irmãos, uma coisa eu quero dizer para vocês. Deus, ele está atento a tudo na nossa vida.
Então nós temos que pensar quando a gente for fazer alguma coisa. Deus está vendo tudo. O que a pessoa faz de bem, o que a pessoa faz de mal. Então um dia nós vamos ter que prestar conta com Deus, né? Então vamos fazer as coisas boas nesse mundo, vamos ser pessoas generosas, vamos fazer coisas boas para agradar a Deus. Para agradar a Deus é tanta coisa que a gente pode fazer. Então vamos fazer com que a nossa balança, que o bem pese mais, que o mal não pese nada, né? Que fica lá embaixo, mas que o bem, né? Fique lá em cima, para que um dia daquele encontro não vai ninguém, irmãos. Não vai seu pai, não vai sua mãe, não vai sua esposa, não vai seus filhos, não vai ninguém ter o encontro com o juiz. É você e Deus. Cada um de nós vamos ter que prestar conta do que a gente fez de certo e de errado aqui. Então, ser como Josué, né? Como Moisés e Caleb, né? Então, irmãos, quando Josué pegou aquele cajado, ele sentiu o peso da responsabilidade, né? Então, ele já assumiu o seu cargo, né? Que ele ia ser como Moisés, e Deus disse para Josué que ele ia estar com ele aonde ele iria. Não importasse o que ele ia fazer, mas Deus ia estar com ele. Eu só sei, irmãos, que Josué, ele lutou com muitos reinos e conquistou os reinos, né? Até chegar na terra prometida, né? E teve aquela parte também, né, irmãos, que teve aquela luta, né, que Josué teve com aquele povo, né? E que era muita gente, muita gente. E num dia só ele não ia conseguir lutar. Porque um dia era pouco. O que ele falou para Deus? Deus, né? Eu acho que ele falou, meu Deus. Acho que ele orou e falou com Deus, Senhor, essa batalha é grande. Os concorrentes, Senhor, é numerosos. Os soldados são numerosos, né? Com certeza o exército de Josué não era tão grande como o dos inimigos, né? E ele só ia ganhar essa batalha se o sol parasse e a lua não entrasse, né? Que o dia não ia virar noite, né? Que o dia ia continuar a ser dia. E ele pediu a Deus que parasse o sol e que a lua que a lua ficasse parada, né? Então, irmãos, o que Deus fez? Deus ouviu Josué. Deus parou o sol e deteve a lua. A noite não entrou e o dia se prolongou, né? Então, era tipo hoje, né? Não teve o dia e tem a noite. Era tipo se o dia não entrasse na noite, o dia se prolongasse para que a batalha fosse ganha. E Deus fez o que Josué pediu. Parou o sol e deteve a lua, né? E a lua ficou parada, né? E o sol continuou. E os inimigos veio e Josué ganhou a batalha. Irmãos, eu penso, né, que quando eu penso, eu acho que os anjos lutou também, sabe? No meu modo de pensar, eu acho que não foi só uma batalha entre Josué e os soldados, Josué e seus soldados, e os soldados do lado contrário. Eu acho que teve anjos que lutou com Josué. E a batalha foi vencida. Josué venceu. Por que Josué venceu? Porque era um homem honrado a Deus, um homem que viu em Moisés o que ele queria ser, um homem que ele via que Moisés era um homem que andava lado a lado com Deus, e ele disse, um dia serei como Moisés, andarei lado a lado com Deus. E um dia isso aconteceu, né?
Josué andou lado a lado com Deus, porque era um filho bom, era um marido bom, era um pai bom e era um homem temente a Deus. Então Deus amava Josué, Deus amava Calebe, Deus amava Moisés e Deus nos ama quando nós atraímos o olhar de Deus para a nossa vida. Não importa o que aconteça com você, ali haverá anjos acampados ao seu redor. Se um dia você estiver andando ali e tiver algo para acontecer, ou vai aparecer um anjo em forma de pessoas para te ajudar, ou Deus Altíssimo de alguma forma vai te ajudar. Tem o Salmo 91 que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás o castigo do ímpio. Então, irmãos, as pessoas que servem a Deus, as pessoas que são obedientes a Deus, Deus protege os seus filhos, Deus ama os seus filhos, né? Deus, ele é poderoso, Deus é grandioso. Então, que nós possamos ser pessoas como Calebe, que nós possamos ser pessoas como Josué, que nós possamos ser pessoas como Moisés, para andar sobre a sombra do Altíssimo, sobre as asas do Deus Altíssimo, né? Então, irmãos, é assim a nossa vida aqui na terra. Nós nascemos e nós vivemos aqui na terra e nós sabemos que nós temos um Deus que olha por nós o tempo todo, que nada passa despercebido do seu olhar. Então, irmãos, vamos fazer as coisas certas para agradar a Deus. Vamos ser pessoas honradas. Vamos ser pessoas para fazer as coisas boas nesse mundo, agradar a Deus, fazer coisas para agradar o nosso Deus. Vamos ser pessoas generosas aqui nesse mundo. Não fazer coisas erradas para desonrar a Deus, mas sim fazer coisas certas para agradar a Deus. Porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Que nós possamos ser pessoas como Moisés, como Calebe, como Josué, que eles andaram sobre o olhar de Deus. Nada, ninguém, né, poderia fazer nada contra eles, porque estava sobre a proteção do Altíssimo. Mesmo assim é eu, mesmo assim é você. Se nós orarmos, se nós formos pessoas tementes a Deus, e se todo dia a gente pedir a proteção de Deus, Deus mandará os seus anjos, e os seus anjos acamparão ao seu redor, ao redor da sua casa, ao redor dos seus filhos e das suas famílias. Então, irmãos, são pessoas da Bíblia que eu admiro muito. Todos os personagens da Bíblia, como Josué, como Moisés, como Calebe, como José, como Paulo, como Abraão, como Jacó, são pessoas que andaram com Deus, ou foram pessoas que aprendeu a andar com Deus. Se você não aprendeu a andar com Deus, ainda dar tempo para você andar com Deus. É só você se ajoelhar, clamar a Ele e andar nos caminhos dEle, fazer as coisas para agradar a Ele. E é assim que a nossa vida aqui nessa terra, né? Porque nada aqui é para sempre. Um dia teremos o encontro com o juiz. E o juiz é o nosso Deus. Nada passa despercebido ao olhar de Deus. Deus, ele está atento a tudo ele está atento. Nada, nem um tio passa despercebido do olhar dele. Nós vivemos num mundo grandioso, mas Deus nos vê como a palma da mão dele, ele vê tudo o que acontece ali. Mas que nós possamos ser pessoas honradas e temente a Deus, pessoas que nós possamos andar sempre nos caminhos certos, fazer as coisas boas, ajudar o nosso próximo, né?
andar em união, né? E que nós possamos sempre adorar o nosso Deus. Irmãos, essa história de Josué não dá para contar assim, só num, assim, ela abrange muita coisa, né? Assim, se eu fosse contar, ixi, ia demorar muito, ia ser um vídeo muito, muito, muito longo. Então, o que deu para mim falar, eu falei, entendeu? Lógico que eu queria falar mais e mais e mais, porque Josué, para mim, é um homem assim honrado a Deus mesmo, porque eu vejo ele assim como um herói, né? Como Moisés foi, como Josué foi, como a força que Caleb foi, eu vejo um homem que pediu para Deus parar o sol e deter a lua. Que homem é esse? Quem que é este homem? E Deus ouviu e Deus assim fez. Quem é? Josué. Então, irmãos, se vocês gostaram dessa história, dá um like, se inscreva no meu canal, que de alguma forma, né, essas palavras podem alcançar o seu coração, a sua mente, e que você possa andar nos caminhos de Deus, que você possa começar hoje, né, andar sobre as asas do Altíssimo e ser pessoas como Josué, como Caleb e como Moisés. Então, irmãos, fica com Deus e uma boa noite para vocês e tchau, tchau.